Viva! Saudações, está a começar a primeira edição do programa Entrevista Exclusiva. Hoje é sexta-feira, sim senhor, para, nesse caso, arrolar, vários temas. Convidamos o escritor e politólogo moçambicano Marshal Manfredo Chilimil, com quem iremos analisar a crise interna do recém-criado partido Anamola e o silêncio total do Venâncio Montelani. Acusação de Albino Forquilha em desviar 20 dos 80 milhões que o Podemos recebe anualmente. Igualmente, também vamos falar sobre saídas que o governo teve de ter para exterminar na totalidade o terrorismo em Cabo Delgado. E lá para adiante também vamos falar do impacto que poderá trazer o diálogo inclusivo nacional. Marshal Manfredo, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Antes mesmo de começarmos com o nosso tema de hoje, peço que saúde os nossos ouvintes que estão neste preciso momento a acompanhar o programa Entrevista Exclusiva. Bom, muito obrigado por esta oportunidade. Estamos aqui para discutirmos aquilo que é a nossa realidade, o nosso país, e porque é o nosso país que nós conquistamos com guerra que durou um pouco mais de 10 anos com a colônia portuguesa, apesar de vários entretanto, termos que ir mais uma guerra de 6 anos entre nós irmãos, que esta guerra que hoje perdura depois de 50 anos da independência nacional. Moçambique hoje vive guerras políticas, guerras étnicas, guerras raciais e muito mais com a guerra que afeta o terrorismo em Cabo Delgado. Pois bem, muito obrigado uma vez mais por aceitar o nosso convite e vir nos estúdios do Ponto Norte FM. Temos aqui 4 temas que vamos mesmo debruçar durante o programa, mas antes, a notícia que está a arrastar grandes debates nas redes sociais relativamente sobre o ataque que fez contra ativistas sociais em Nampula. Concretamente estamos a falar de Gamito dos Santos, J. Pachoné, que são ativistas que estão a aparecer nos últimos tempos. Qual foi o objetivo principal a emitir esta carta? Bom, olha, eu digo-vos uma coisa, eu falo com o Gamito quase todos os dias. Eu não passo um dia sem ter que falar com o Gamito. E quero revelar que depois de eu ter feito aquela carta para ele, já tínhamos marcado um almoço juntos, porque isso é nosso habitual. O meu ativismo partiu do Gamito porque ele é que me ensinou como ser ativista. E a minha missão como Marshal, a minha missão como aspirante à ciência política é olhar e buscar consensos. O ativismo em Nampula, no meu entendimento, se faz com pedras. O ativismo em Nampula se faz com insultos. E esta não deve ser a convivência política que deve crescer em Nampula. É preciso que o ativista saiba os seus direitos e deveres. Nós temos a Constituição da República, temos um documento, uma Bíblia Constitucional, que é aquela que regula os nossos direitos e nossos deveres. Qualquer questão que envolva desvio de dinheiro, desvio de fundos, nós não precisamos expor por vezes até nas redes sociais. Nós temos instituições que devem fazer o seu trabalho. Então, é por esta matéria que os ativistas devem ser ensinados a usar estas instituições para serem estas a fazerem as suas investigações. Excelência, a questão é simples. Qual foi o objetivo a fazer esta carta aberta para o Gamito dos Santos? O objetivo é muito simples, que é alertar ele que está a fazer um bom trabalho, que nós todos estamos a gostar, mas que dentro desse trabalho há um perigo. Quando você quer criar um ativista, quer ter ativistas, mas não desforma, não desmontas em matéria de direito, mais do que estar a resolver problemas, pode estar a criar mais outros problemas. Há quem diga que, talvez porque no mesmo dia tive um café com o governador, então podia a minha carta aberta estar alinhada
com aquilo que eu fui tratar com o governador. E eu quero dizer uma coisa, não tratei nada ligado ao ativismo com o governador. Não tratei nada ligado à sociedade civil com o governador. Foram conversas pessoais, meramente pessoais, mas com um único objeto: emprego para jovens em Nampula. Enviei 4, 5 cartas ao governador e, felizmente, ele respondeu positivamente, pediu que sentássemos. Sentamos quase 1 hora a discutirmos problemas candentes, ligados primeiro ao terrorismo que afeta Nampula, ligados como criarmos cooperativas em Nampula, como possibilitar que os jovens tenham oportunidade de emprego, como possibilitar que a corrupção na contratação pública não perdure. E foram 7 temas que nós discutimos durante 1 hora. E quero vos dizer, Nampula tem o melhor líder da história. Porque essa discussão que nós temos não só foi uma discussão que terminou ali. Cada um saiu com suas responsabilidades e suas missões. Para mim, identificar áreas prioritárias. E para o governo da província, ver se é possível enquadrar as áreas prioritárias no bloco de governação. E por isso eu disse, se vocês entenderam, eu disse que, caros jovens, aguardem boas notícias. Agora que eu te falo agora, vamos criar a primeira empresa cooperativa Logar, que vai começar a ser criada a partir da segunda-feira. Vai ser designada Clínica COP Wamplanopia. Este é o primeiro projeto que vai ser desencadeado. Este projeto, por si só, vai garantir emprego para 12 jovens enfermeiros. Antes mesmo que falarmos dos projetos, naturalmente temos boas notícias, mas queríamos aqui afiançar relativamente a grandes debates nas redes sociais, relativamente sobre o encontro que o escritor e politólogo moçambicano Marcelo Manfredo, que naturalmente reside na cidade de Quelimane. Antes mesmo, queremos falar sobre conflitos internos dos partidos políticos. Um do destaque é óbvio que em todos os partidos políticos há conflitos. Estamos a falar nesse caso, do partido MDM. Recentemente houve nesse caso, uma exigência por parte dos membros a dizer que o Lutero deveria sair porque não estava, nesse caso, a conseguir dirigir os destinos do partido. Também temos a questão do Podemos, temos a questão da Nova Democracia, entre outros partidos políticos, mas agora queremos falar sobre a questão de crise, nesse caso, interna do recém-criado partido Anamola. Recentemente, vimos o caso que aconteceu em Quelimane. Os membros e simpatizantes do partido exigiram que a coordenadora deveria sair, porque já tinha terminado o mandato, um partido que foi aprovado no ano passado. E outra questão é, aqui na província de Nampula, a questão de Pedra e Cali, nesse caso, com Raul Novinti e Castro Niquina. Há séries de acusações, até mesmo na cidade de Porto Arte, na Cala, há, nesse caso, a existência de 2 delegações do Anamola distritais. Então, que futuro o Anamola vai ter, tendo em vista as próximas eleições que se aproximam? Eu vou aproveitar e revelar um segredo. Depois das grandes manifestações que vieram em Moçambique, se elas pararam, foi porque Marshal, por vezes, foi um herói anônimo. Com as manifestações, eu conversava quase 2 horas de tempo com o Venâncio Mondlane, todos os dias. Eu conversava quase 2 horas de tempo com a Conferência Episcopal, todos os dias. E o surgimento dos partidos políticos em Moçambique tem uma história. E é preciso que note-se que a evolução destes partidos, ou o desenvolvimento destes partidos, há de ir em conta como é que elas foram criadas. A FRELIM foi criada como Frente de Libertação, com o único objetivo que era lutar contra a colônia portuguesa. Ela conseguiu, graças à união dos 3 movimentos. Quando a FRELIM consegue, em 95, no dia 25 de junho, dizer hoje, nós conquistamos a nossa independência, nós tivemos conflitos internos no seio da Renamo, no seio da FRELIM. O país anteviu conflitos no seio da FRELIM, porque há quem dizia que eu não me vejo
com a forma como é que a Frelimo de hoje está a ser conduzida. Daí nós conhecemos a guerra de 6 anos que foi conduzida pela Renamo. Só para nós entrarmos nesse debate. A Renamo conduziu a oposição no país quase 20 anos. Nós nunca vimos uma infraestrutura social feita pela Renamo para ajudar a comunidade. Mas a Renamo também recebia os 8 milhões de meticais. O que quer dizer? A forma como o Podemos nasceu, a forma como o Podemos ascendeu a vida social e política, isto pode vir contribuir de como é que o mesmo Podemos vai enraizar-se nas suas delegações. Primeiro, o Raul Novinte, já por um tempo, quando quando o Venâncio Mondlane aliou-se, portanto, ao Podemos, ele disse: eu não vou aliar-se ao Podemos, porque não é da minha extrema. Eu não me alio à ideologia do Partido Podemos. E ficou assim. Deu o que deu, o Novinte não deu nenhum apoio. Quando o Novinte viu que existia um partido que o Venâncio já estava a criar, hoje ele vem, diz que não. Eu acho que este é o tempo de brilharmos. Mas esqueceu-se, portanto, o Novinte, que existia o MC Bandeira, que existia o Niquina, que estavam em frente deste todo o processo. Há uma coisa interessante na política moçambicana, é que a Frelimo, a Renamo, o MDM, o Podemos, tanto a Namola que está a nascer, nenhum partido irá trazer soluções no país. É preciso que os moçambicanos sejam claros. Não importa que se este partido basta estar em Moçambique, nenhum partido político trará solução dos problemas que os moçambicanos enfrentam. Quem deve resolver os seus problemas são os próprios moçambicanos. Então, de que forma, Excelência? Confiar há uma coisa muito simples. Nós já estamos a discutir o desemprego. Nós já estamos a discutir a corrupção. Se nós dizemos que estamos a discutir a corrupção e somos nós que vamos ter com o comandante da PRM, vamos ter com alguém da PRM e damos dinheiro para que o nosso filho vá a Matalane, nós, por um lado, nas televisões, estamos a combater a corrupção, mas, por outro lado, estamos a dizer que eu também faço. Eu faço parte desta linhagem. E se nós olharmos que combater a corrupção na televisão e praticar a corrupção na obscuridade irá trazer soluções, nós estamos meramente enganados. É preciso, é urgente, é contundente buscarmos soluções. E as soluções devem ser buscadas de forma unânime. Veja no Diálogo Nacional Inclusivo, que inclusivo não tem nada, não foi incluído o Podemos, porque o Podemos, enquanto um partido... Este é um tema que nós vamos falar com mais detalhes. Eu só quero fazer chegar que o que não faz com que nós tenhamos soluções no país é a desunião. Nós não somos unidos. E esta falta da união, o que emerge a desunião, possibilita que tenhamos a corrupção, tenhamos hospitais hospitaleiros, tenhamos escolas que não representam o significado epistemológico da qualidade de ensino, tenhamos pessoas nas redes sociais que não conseguem se identificar como ativistas, que não conseguem se rever como da oposição, eles fazem. Por quê? Estamos numa selva, será? Cada um por si, Deus para todos. Então, o que eu quero deixar ficar é que é preciso que a Namola se reencontre. E a melhor forma de se reencontrar a Namola é ir buscar os estatutos. Ver o que o estatuto diz, o que nós estamos a fazer. Quando um padre é ordenado, ele jura que nunca mais vou me envolver sexualmente com alguma mulher. Ele diz que eu nunca mais vou ter casa própria, carro próprio. Tudo que é meu é da comunidade. Eu juro o celibato e a castidade. E quando chega um tempo, tu diz, não, eu quero me casar, é que deves ir rever a Constituição, as regras. E se tu olhares que estas regras não emanam com a vida que eu quero levar, a coisa mais fácil e sábia é retirar-se do convento. É sair da missão. É aquilo que deve acontecer e o que é normal acontecer. Quando alguém diz que eu não me revejo com a Namola, estou a sair da Namola, ele está a fazer a escolha mais sólida. Para o quê? Não possibilitar
aqueles que estão na Namola estejam iminentemente distorcidos com aquele que está lá, mas que não apresenta esperança, significado e sentido. Excelência, há uma questão aqui, ainda quero aqui fazer uma persistência relativamente sobre essa questão de crise interna no Anamola, né? É um partido criado pelo próprio Venâncio Montalano, este que teria jurado noutrora no aeroporto internacional após a sua chegada em Moçambique, dizer que iria governar. Jurou, levou a Bíblia, dizia que ia governar. E outro ponto é relativamente sobre a questão que o próprio líder desta formação política dizia que não ia se alinhar com o sistema e não poderia, nesse caso, fazer parte da questão da Frelimo, que está a governar. Mas hoje está como membro do Conselho de Estado e há problemas internos no partido e há um silêncio total por parte desse líder. Como é que olha sobre este perfil? Eu digo que olha isto positivamente, porque, olha, Moçambique estava a jurar sangue, eram pessoas que estavam a morrer. E eu falava 2 horas de tempo todos os dias com o Venâncio Montalano. Eu falava 2 horas de tempo todos os dias com a Conferência Episcopal. A minha luta era uma e a única. Temos que parar com isto. A nossa missão é parar com isto e garantirmos a estabilidade do país. Aquilo que o Venâncio está a fazer hoje, fazer parte do Conselho de Estado, é o exemplo claro que ele quer fazer parte da governação, mas de forma indireta. É isto que eu digo, buscar trazer soluções. Há pouco tempo a primeira-ministra comportou-se como alguém muito inteligente e sábia, porque a Namola, enquanto o partido da oposição, apresentou a proposta de soluções das cheias. A ministra disse, nós acusamos e nós recebemos e estamos profundamente felizes por esta proposta. Vamos analisar e vamos nos convidar para discutirmos. Isto é que o país precisa. Sobre o seu silêncio, sobre as desistências, é normal que qualquer líder, qualquer pai, quando há problemas na sua casa, o que deve fazer primeiro é ficar calado, é pensar, é refletir, para que quando for a falar, as suas soluções possam ser fortes, justas, claras e provavelmente transparentes. E o que nesse caso, deve-se fazer para acabar com os problemas internos dos partidos políticos moçambicanos? Há uma coisa que eu quero dizer, e vou repetir, nenhum país, nenhum partido neste país vai trazer soluções. Há pouco tempo, o Forquilha, quando começou a oferecer os 200 e tal milhões de meticais por mês, tirando os 8 milhões que o seu partido recebe, ele agora se comporta como camaleão, como se ele não soubesse quem lhe fez chegar àquele partido. É que todos os moçambicanos, a maior luta, enquanto não ser o povo, ser o estômago, nós teremos mais ser. Hoje, não podemos, a grande guerra é pelo dinheiro. É 18 milhões que o Podemos recebe. O Podemos não recebe aquele dinheiro para estruturar o seu partido como tal, mas também para apoiar a comunidade, apoiar o povo. O que o Podemos faz e está a fazer por aqueles que morreram nas manifestações? O que o Podemos faz e está a fazer pela família do Elvino Dias? O que está a fazer pela família de Arlindo Chissali? O que está a fazer por aqueles todos que perderam os seus parentes, pais, tios, amigos, perante as manifestações? Será que era só para colocar o Forquilha dentro do poder, comer, saborear-se, lambuzear? Ou era para o Podemos dizer, nós somos aqueles que vêm lutar, não para dizermos que não concordo com a Frelimo, não para dizer que não concordo com a Renamo, mas dizer que, olha, este não deve ser o caminho que devemos seguir. Nós temos que abandonar a corrupção, temos que estruturar a nossa saúde, a nossa educação, temos que transformar Moçambique um país de moçambicanos. E é por esta razão que está a olhar hoje discussões de um lado para o outro, acusações de um lado para o outro, 20 milhões ali e 20 milhões acolá. E quando um Mendoza sai e diz, olha, eu não me revejo com a gestão do Podemos, e porque não me revejo em mentira, em roubar aquilo que é do povo, eu aceito o que está a acontecer. Isto é que se chama prudência e responsabilidade. Eu não concordo, mas porque não concordo, não vou me calar, vou na justiça, vou pedir justiça, porque os 20 milhões pertencem ao povo moçambicano.
é o povo que paga imposto. São recursos que saem toda hora. Então, aquele dinheiro é nosso dinheiro. Nós temos a obrigação legal de enviarmos uma carta ao Podemos e pedirmos relatório de gestão. Temos a obrigação legal de enviarmos uma carta à Frelimo e pedirmos relatório de gestão. A obrigação de enviarmos carta a qualquer tipo de município, dizermos, dê-nos o relatório detalhado sobre a sua gestão. Como é que você está a usar os nossos recursos? Então, quando um partido... E acha que o governo não faz isto? Eu acho que o governo pode vir estar a fazer a partir do comunicado do Presidente da República, que é feito no parlatório, na Casa do Povo, que é na Assembleia. Mas nós, como cidadão, eu como marechal, tenho o direito de ir, olha, senhor de grito, diga-me, quando é que tu coletaste no ano passado e o que tu fizeste com esta coleta? Porque tenho direito à informação. E qual é a função dos membros do Parlamento? O parlatório, enquanto órgão que aprova os instrumentos, enquanto órgão que critica os instrumentos, não garante a transparência. Mas é um órgão legislador e fiscalizador. Certo. Nós temos a noção que temos a componente legislativa e a componente fiscalizadora. Mas nós, como cidadão, temos este direito e privilégio de dizer: eu não concordo com a Assembleia da República. Como é que ele foi eleito? Conheço? Eu não conheço, além do Gil Aníbal em Nampula, eu não conheço que ele é presidente, é membro da Assembleia da República em Moçambique, representante do ciclo eleitoral de Nampula. Existe algum que eu mais conheça que é de Nampula? Não. Então, é aí o grupo, nesse caso, como é que posso dizer, o Fernando Bismarck, temos... Mas como foram eleitos? Quem eles colocou? É o partido. O partido não é o povo. O povo, um membro da Assembleia da República, na Suécia, é apresentado em público que este vai representar este ciclo eleitoral. Tem a obrigação legal de ficar aqui, nesta povoação. Quando vai à Assembleia da República, a missão dele é apresentar os problemas da sua povoação. Onde é que vive Gil Aníbal? Onde é que vive Bismarck? Onde é que vivem todos aqueles deputados que hoje recebem, oferem 100 e tal milhões, 100 e tal mil meticais? Todos vivem e convivem na marginal de Maputo. Todos vivem, hoje sexta-feira, aparentemente estarão todos a degustarem os vinhos e os whiskies. Isso significa que um deputado está isento a... Representa o quê? Há um povo que aparentemente alguns não comeram. Há um povo que no hospital não tem medicamento. Há um povo que na escola não tem carteiras. Os excessos que nos damos como deputados, os excessos que nos damos como sociedade civil. E eu conheço diretores da sociedade civil que recebem até 200 mil meticais. Mas na televisão estão ali a criticar os deputados que recebem 180, 200 mil meticais. O que isso significa? Que também, tanto a sociedade civil, tanto a Frelimo, a Renamo, o MDM e o Podemos, somos todos nós o outro do povo. Quando nos encontramos em hotéis, em restaurantes, não está ali. A gente se encontra no Milênio, no Hotel Milênio, no Plaza, a comer pizza, passa ali um menino de rua e depois diz: boss, Bulungu, é boss. Porque nós somos diferentes do povo. Não podemos necessitar sermos o outro do povo. Moçambique tem hoje 33 milhões de moçambicanos, o que representa 100%. Destes, quase só 5% é que detém riqueza. O último relatório diz que só 10% da população moçambicana é que é rico, e não milionária. Rico, o que significa, no mínimo, tem 3 refeições diárias por dia. E os outros? É Moçambique que nós queremos? É por esta via que nós lutamos. O meu convite é comunia. Comunia para os latinos significa partilha. Partilhar o quê? Recursos que nós temos, que hoje pendura um conflito em Cabo Delgado. Recursos que nós temos, que não sabemos se Niassa, agora que tem um secretário de Estado gigante, presente, afável ao povo, também não teremos problemas. Pois bem, então, são primeiras intervenções do nosso convidado, nesse caso, Excelência Marcelo Manfredo, escritor e politólogo, que está aqui para exatamente debruçar vários temas, dos quais falamos, nesse caso, da crise interna no recém-criado partido Anamola. Excelência,
há uma questão que também está a deixar membros e simpatizantes do Partido Podemos ao nível central e não só. O presidente, o líder, é acusado de desviar 20 milhões dos 80 que recebe anualmente. Os membros acusam a ele. E como olha sobre esta questão? E o partido recentemente acabou de afastar o Mendonça do partido. Como é que olha sobre essas acusações? Será que, sendo líder, não tem autonomia, não tem o poder de fazer uma gestão de forma direta, de pedir uma verba, no sentido também de passar, de garantir aquilo que é a sustentabilidade? Olha, há uma coisa que deves notar, é que o líder do Podemos recebe dinheiro do Estado, primeiro como salário, que são bônus e benefícios, só por ele ser presidente do Podemos. Eu quero dizer agora, um deles, ele tem direito a 10 mil meticais por mês só para a comunicação. Só para a comunicação. Quando é que nós pagamos um técnico, um agente de serviço que trabalha 30 dias no Hospital Central? O salário dele não chega a 10 mil meticais, mas não pagamos, líder da oposição, 10 mil meticais só para a comunicação. Há uma pessoa que nos atende no hospital, que limpa a nossa louça no hospital, não recebe acima de 10 mil meticais. O que quero dizer é que o líder da oposição recebe o nosso dinheiro. Nós temos o direito de pedirmos esclarecimento sobre a gestão desse dinheiro. E nos importa mais saber como é que está a ser gerido e para onde é que essa gestão é feita. Desde há pouco tem um portavoz do Podemos a dizer, olha, certamente nós recebemos 8 milhões, mas aquilo que se apresenta no relatório é que nós recebemos, aparentemente, 6 milhões. Isto é o primeiro sinal de falta de transparência, de falta de gestão. E quando nestes partidos políticos vêm senhores como Mendonça, que são radicais, justos, afáveis, vão sempre querer questionar. Só que o Podemos tem a mesma estrutura de governação da Frelimo. São partidos que não aceitam serem questionados. Forquilha foi um dos membros sêniores da Frelimo. Eu até não sei se até agora não continua a ser. Para eu não ter que fazer uma acusação infundada, não vou dizer que ele é. Diga-se que todos os partidos políticos receberam formação na Frelimo e hoje... É mesmo isso aí. É que toda a estrutura política que nasce depois da Renamo são desistentes da Frelimo. Então, qualquer partido que for alajar Moçambique vai sempre ter uma característica. Pode não ser totalitária, mas uma característica radical, acompanhadora dos valores que norteiam o partido Frelimo. Então, eu acho que o comportamento do Podemos já prova a desconfiança que a gente tinha, primeiro com Forquilha, a desconfiança que a gente tinha que se este partido, sendo da oposição, iria resolver os problemas que Moçambique conhece através. Agora, relativamente sobre o afastamento de Mendonça, também não foi uma boa decisão. Eu acho que é preciso olhar o que é democracia. Democracia é o direito de questionarmos, é o direito de perguntarmos, é o direito de dizer, olha, isto não está bem. E é o direito de participarmos na decisão. Então, eu não vou aqui dizer se foi bom ou não. Não é a minha missão. A minha missão é dizer que é urgente que o Podemos se reencontre. É urgente que o Podemos se concentre. Eu não pertenço a nenhum partido político. Não sou da Renamo, não sou da Frelimo, não sou do MDM, nem no Amor, muito menos a Namola não sou. Então, você exerce o seu direito de voto. Sim, o meu direito de voto. E há quem vota quando chega a essa altura? Bom, devo que exercer porque é meu direito. Ser direito e dever. Certo. Votar não significa que eu pertença a este partido político. Mas tá bom, estamos numa rádio sem censura. Esse é o nosso compromisso, trazer a verdade sem censura. A quem vota quando chega o período eleitoral? Eu vou dizer uma coisa muito simples. O voto é secreto. Mas a participação política é que não é segredo. Quer dizer, eu posso ser da Frelimo, não votar na Frelimo. E é por esta razão que... E acredita nessa ideologia?
ela deve-se, numa visão muito ampla, eu acho que é fundamental. Se nós olharmos o que é política? A política é a arte de manipular mentes. Política não é nada mais, nada menos que o processo de manipular mentes. Então, não vou aqui dizer se votar ser segredo ser uma boa ideia. E nem vou aqui dizer se votar não ser segredo ser boa ideia, porque qualquer das saídas tem suas consequências. Imagina tu sendo diretor provincial da saúde e tu ires votar no Podemos. O que ia acontecer? Saberem que tu votaste no Podemos. Terias consequências graves, drásticas. Então, Excelência, há uma questão aqui. É uma questão muito importante. É possível um membro de qualquer partido, seja Frelimo, MDM, qual for, ficar lá durante 4 anos a preparar eleições dentro do partido e depois chegar no dia de voto e votar contra? Sim. Mas isso acontece, tem lógica. Tem lógica, porque eu pertencer a um partido político não significa que eu aceito os valores que compõem e comportam aquele partido político. E, aliás, as candidaturas são suportadas por pessoas. E o que quer dizer... Eu posso dizer que eu concordo, sou da Frelimo e votar na Frelimo, mas dizer que não, eu não posso votar no Chapo como presidente da República. E eu posso dizer que não, eu voto no Chapo como presidente da República, mas vou votar no Ana Mola como a maior representatividade parlamentar. Porque eu hoje o Chapo como alguém visionário, mas hoje a Ana Mola como alguém que vai mudar algo na casa do povo. Então, isto é normal acontecer. Em Portugal, por exemplo, André Ventura perde na segunda via. Se tu fores a ver, no primeiro teste eleitoral, o presidente que ganhou agora em Portugal, ele estava quase uns 16% no teste eleitoral, na sondagem eleitoral. Mas quando foram as eleições presidenciais da segunda volta, todos aqueles que não votaram nele na primeira via, porque não queriam André Ventura, foram votar nele. Até todas as extremas que não concordavam com a política de André Ventura, com o racismo, com o xenofobismo de André Ventura, foram votar não porque querem o eleito em Portugal, mas porque eles tentaram se ver e se rever nesta política do presidente que eles votaram. Então, acredita-se que a maior parte dos membros que compõem os partidos políticos, maioritariamente, são fingidos. São membros enquanto não são membros. Não. Estou a dizer, são duas coisas distintas. Uma coisa é ser membro de um partido político. Outra coisa é concordar com cabeças de listas que vão dirigir os interesses do país num determinado mandato. Excelência, há uma questão aqui. Antes de a lista ser aprovada para mandar-se nas comissões eleitorais, há um processo de purificação. Os membros discutem lá dentro quem deve ser o cabeça de lista, né? E todos, a maioria que vê, é normal, né? Maioritariamente. Eu vou te perguntar uma coisa: quantos compõem o Comitê Central da Frelimo? Esta questão não é o que exatamente queremos. Não. Se tu notares quantos compõem o Comitê Central da Frelimo, não chega acima de 5 mil. Aqueles que votam o Comitê Central da Frelimo não são acima de 5 mil a 6 mil pessoas. No Comitê Central da Frelimo, quantos moçambicanos votaram no Daniel Chapo? A maioria. A maior parte de pessoas. O que quer dizer? Eu quero dizer, os que tomam decisão, os de Roque Silva, podia te dizer, é provável que Roque Silva, depois de ter saído vaiado no Comitê Central, não ter votado no Chapo, é normal que ele tenha votado num outro candidato da sua preferência. Depois que o Venâncio, que o Suf Mumad soubesse que não ia ganhar nas eleições presidenciais, ele ter que votar no Chapo, é normal que isso aconteça. Ele próprio não se votar. Só para fecharmos este ponto, há uma questão que está a dizer que fora do Partido Frelimo, o Partido Frelimo é um partido muito organizado ao nível do país e tem uma estrutura sólida, diferentemente com a oposição. A oposição surge
porque quer uma parte de dinheiro. Razão pela qual que, o partido Frelimo, o partido no poder nesse caso, sabe que independentemente de que partido vier, não terá uma capacidade de travar a onda vermelha. Acredita que os partidos da oposição estão a existir ou existem porque querem uma parte de dinheiro não para defender os interesses do povo? Sabe, há uma coisa muito simples. Temos que nos perguntar como é que a Anamola surge. A Anamola surge porque está a reivindicar a má governação, está a reivindicar o desemprego. Mas teremos conclusões como é que a Anamola será se um dia ser o primeiro partido da oposição do país. Se um dia a Anamola ter assembleias autárquicas no país. Hoje a Renamo governa Quilimane. Hoje a Renamo governa Moloco. Como é que é a estrutura de gestão nestes municípios? Será que há mudanças? Essas mudanças comportam a solução do problema? Hoje a Frelimo governa Nacala não há salário há pouco tempo. Será que há mudanças? Isto comporta alguma coisa? Então, a política não deve ser usada como probabilidade. Os americanos, quando querem escolher um presidente, a primeira coisa que eles fazem é saber quanto é que você tem na conta. Por quê? Não podem levar um pobre como o Marshall para dizer, olha, tu deves ser a partir de hoje presidente do município de Nampula. O que ele representa? A sua força econômica. Quando é que Forquilha teve na conta? E hoje ele recebe 250 mil meticais como salário. Quando é que Chapo teve na conta? E ele hoje recebe quase 800 mil meticais como seu salário. Última questão, sobre deste ponto. Temos aqui mais 2 pontos por discutir. Última questão é relativamente sobre a questão de gestão, que acabou de falar. O Anamola estava a reivindicar, segundo Marshal Manfredo, má governação. Chegou uma fase em que estava a exigir que o preço de cimento deveria baixar para 300 meticais. E quanto custa a camiseta do Anamola hoje em dia? Olha, chega a 560 até 1000. Agora, que tipo de governação que nós... A questão que deve se entender. Uma questão é de preço de cimento. Outra questão é a camisa do Anamola. Mas deve se perguntar quem vende a camisa do Anamola. Eu não sei se é a Anamola como partido ou são membros e simpatizantes do Anamola. Quanto é que custa uma camisa? Ela é uma caneta. Eu assisti uma conferência na Zambésia, onde a caneta do partido Frelimo foi comprada a 1 milhão de meticais. Caneta. Escrito ali, Partido Frelimo. Candidato presidente Daniel Francisco Chapo, viva. Pago a 1 milhão de meticais. Uma caneta que nós podemos comprar a 10, 15 mil, 10, 20 meticais. Então, eles são simpatizantes. Há pessoas que dão ofertório na igreja 1 milhão. Que levam um caso e oferecem na igreja. Mas também há pessoas que dão ofertório na igreja em 5 meticais, em 10 meticais. Então, cada um vai comprar, cada um vai adquirir o seu produto consoante aquilo que ele pensa, aquilo que ele... Manfredo, há uma questão. Acabou aqui de falar que são membros e simpatizantes que fazem a venda destas camisetas, né? E que provavelmente o Anamola, quando ganhar amanhã, serão os mesmos que vão estar no poder. Agora, qual é a diferença de má gestão enquanto lá internamente existe essa questão de... A gestão significa dizer o seguinte: tens 1 milhão de meticais, não consegues fazer delegações distritais. A gestão não é sobre adquirir, é sobre como gerir aquilo que tens lá internamente. Hoje a Anamola tem delegações em Maputo. Nós não sabemos se as delegações que a Anamola tem são comportadas ou suportadas pela venda daqueles camisetes. A Anamola dá bolsas de estudo agora a crianças. Não sabemos se aquela venda de camisetes suporta isto. Não estou aqui para defender a Anamola, não é isto. Mas estou a dizer que uma coisa é a gestão, outra coisa é a arrecadação. Então, se concordarmos que quem está a vender as camisetas do Anamola é o partido da Anamola, aí temos que nos interrogar. Uma questão, só para fechar esse ponto. Cimento estava a exigir
para baixar para 300 meticais. E camiseta do Ana Mola está 650, 700 a 1000 meticais. Qual é a diferença? O que é mais importante? Construir ou vestir? Certamente que, na lógica, o mais importante é construir. Na lógica, é construir. Mas cada um vai pautar-se na sua preferência. E esta questão, 1000 meticais, quantos sacos de cimento que poderia ter? 3. Três sacos. Sim. E por que o Ana Mola, antes, nesse caso, estava a dizer que os preços de cimento deveriam baixar, aquelas coisas todas, e hoje... Estou a dizer o seguinte, eu não sei quem vende as camisetas do Ana Mola. Ana Mola é uma marca política. Qualquer um pode vender as camisetas do Ana Mola. Entende, né? É uma marca política. Qualquer um pode produzir as camisetas do Ana Mola e vender. Pois bem, estamos ali então a receber os sinais de que o nosso tempo já está mesmo a acabar, mas antes temos aqui a questão nesse caso, de Cabo Delgado. O governo está a investir a questão nesse caso, para combater o terrorismo em Cabo Delgado, que até agora o governo parece não ter soluções. Pode ter soluções, e o povo ainda não ter em manga. Como escritor e politólogo, que saída que o governo deve ter para exterminar na totalidade o terrorismo em Cabo Delgado? Eu falei sempre nas televisões que a melhor saída é o diálogo com os terroristas. A pergunta que sempre me é colocada é como se nós não conhecemos os terroristas? Com quem vamos dialogar? E eu dizia, nós julgamos terroristas que estão na cadeia. Será que estes terroristas não dão pista? Será? Estes terroristas não dão pista. Não conseguem dizer que aqueles tanzanianos, aqueles somalianos, um deles financia o terrorismo, será? Então, eu acho que o financiamento para o combate ao terrorismo até muito pouco. Para mim, é pouco. Devia ser feito mais. A União Europeia financia para os militares ruandeses 3 milhões de euros em cada 3 meses. Nós estamos a dar migalha aos militares. Hoje um professor, Wilson Nicaquela, postou uma foto que dizia que o seu primo morreu. Foi enterrado sem bandeira, até bandeira. O que representa, ele era militar, foi enterrado sem bandeira. O que quer dizer, a situação econômica das nossas forças está péssima. E qualquer país do mundo, e países onde as riquezas são fundamentais, a primeira coisa que deve investir é mesmo na segurança. Agora, aqui há duas coisas. Temos que investir na segurança, sim. Mas temos que buscar caminhos para mediarmos o terrorismo. O terrorismo em Cabo Delgado não vai acabar com a arma. Nós temos que ir no Comitê Central, no seio daqueles que governam, dizermos-nos que temos que acabar com o terrorismo. Sim, o terrorismo surge porque no seio da BO houve desentendimento, levamos alguns para o julgamento, temos que sentar, nos reconciliar, aceitarmos a moçambicanidade e buscarmos o diálogo político e interpartidário para a solução da questão de Cabo Delgado. É uma questão de negociação, uma vez que aparentemente não se conhece os terroristas, mas o governo empreende esforços. O que está em causa é a segurança do povo. E que diálogo, que via que o Manfredo sugere que o governo deve entrar para ter esse diálogo de forma... Primeiro é a busca de consenso no seio da família. Temos que tirar a narrativa que aquele conflito em Cabo Delgado é sobre a pobreza. Não é pobreza. A questão da pobreza é uma narrativa criada no seio do Partido Frelimo. Então, nós temos que ir ao fundo, buscarmos, retirarmos esta narrativa. Temos que juntar a Quebusa, juntar a Xisano, juntar os e dizermos que temos que nos reconciliar. Está a querer dizer que o terrorismo sai dentro do Partido Frelimo? É isso? Não é isto. Estou a dizer o seguinte, que a consequência do terrorismo em Cabo Delgado é a desunião dos moçambicanos. E, atualmente, os que dirigem o país estão na Frelimo. Manfredo, quanto o governo
tanto os partidos políticos, incluindo a Frelimo, estão preocupados em exterminar o terrorismo em Cabo Delgado. Não é? Então, está a dizer que deve-se aqui sentar-se com as figuras anteriores que dirigiram o país para mediar esta questão. Nós estamos a falar de um terrorismo que nem o próprio antigo presidente Nunes pode não saber, nem o próprio Guebuza, muito menos dos presidentes que já passaram. Estamos a falar de figuras invisíveis. Como é que pode ser dialogado? Olha, Moçambique é o único país com segurança a nível da África Austral. Nós temos chefes das casas, temos secretário de 50 casas, temos chefe de posto, secretário permanente, administrador e governador. Temos uma estrutura composta por 7 escalões. É impossível a penetração dos terroristas ser um dos escalões ter noção. Coloco-te uma pergunta muito simples. Algum dia tu viste que morreu uma administradora em Cabo Delgado? Ouviste? Algum dia morreu um secretário permanente em Cabo Delgado? Algum dia morreu uma médica-chefe de uma unidade sanitária? Quando as irmãs foram capturadas por terroristas, quem foi negociar? Não. É porque eu digo, eu falo que como especialista em matéria de terrorismo, para fazer especialista em matéria de terrorismo, que há caminhos sólidos para buscar esses consensos. Estes consensos podem ser encontrados no seio do Partido Frelimo. Não estou a acusar. Estou a dizer, no partido, porque é o partido que governa, que é juntar as forças e buscar soluções. Acabar com as divisões no seio do partido. E podem ser buscadas no seio daqueles que estavam na PO. Quando nós nos reconciliarmos com ele, aceitarmos que estes são moçambicanos e ter muito por dar e por oferecer para a solução do conflito em Cabo Delgado. E acredita que com o diálogo inclusivo nacional poderá sair algumas conclusões para exterminar o terrorismo em Cabo Delgado? Não, porque eu acho que não é objeto, não está no objeto, nós estamos a gastar dinheiro. Eu não sou apologista com o diálogo, eu nego o diálogo, e por isso que não fiz parte de nenhuma das escutações. Quando estiverem que não fui convidado, eu não fui. Porque não me revejo com o diálogo nacional inclusivo. Porque de inclusivo não tem nada. Inclusivo o que significa? Incluir a todos. Está lá o Podemos? Não. Mas os partidos políticos foram convidados para fazer parte do diálogo. Está lá o Anamola? Os partidos políticos foram convidados para fazer parte. Anamola é ou não um partido? É um partido, mas foi convidado para fazer parte do diálogo. Foi convidado. A Anamola pediu para fazer parte agora da equipe técnica. Marcelo, qual é a via que achas que o governo deveria comunicar os partidos políticos para fazer parte do diálogo inclusivo nacional? Quando foi feita o conceito do diálogo nacional inclusivo, eram incorporados os 21 pontos. Agora quero revelar um segredo. Dos 21 pontos, aparentemente 6 pontos foram da minha autoria. Percebes, né? Onde é que o projeto cai por terra? Cai por terra quando o projeto de diálogo nacional inclusivo tornou-se uma iniciativa presidencial. Não devia ser uma iniciativa presidencial. Aquilo não é uma iniciativa da República. É uma iniciativa dos moçambicanos que querem se reconciliar entre eles. Mas o presidente é quem dirige o país. A iniciativa não é do presidente, é dos partidos políticos. É dos moçambicanos que queriam se reconciliar entre eles. Está querendo dizer que o presidente não poderia dar aval? Não, estou a dizer que o presidente não devia ser ele a levar aquele processo para a Assembleia da República. Deviam ser os moçambicanos a levar o projeto para a Assembleia da República. Para amanhã, quando a Namola fosse criado, como agora é criado, também ser os moçambicanos a irem pedir ao presidente da Assembleia para incorporar a Namola no Diálogo Nacional Inclusivo. Nós pecamos não como começamos. Pecamos em como é que nós damos continuidade com os nossos projetos. A Frelimo era uma boa frente, começou bem, lutar para tirar o colono. Hoje, o que é a Frelimo hoje? A Renamo lutar para combater
a corrupção da Frelimo. O que é a Renamo hoje? O Podemos, não. Esses estão a vir aqui, estão a nos roubar. O que é Podemos? Hoje o Forquilha é que é o primeiro a roubar. Tem certeza? Agora, se não está a conseguir provar a gestão dos fundos, é que está a roubar. E acredita que é ele que está a gerir o fundo? Ele Não que é são membros do presidente. partido? Ele é presidente. Ele é presidente. É o alto magistrado do partido do Anamo. Podemos. É o alto magistrado do partido Anamola. Dirige sobre todos os interesses do Anamola. Quando um pai, os filhos chegam em casa no dia seguinte, há promessa diz que é vergonhoso ver que um pai rouba, viola. É vergonhoso um pai ver que o seu filho rouba, viola e por cima mata. Então, devia ser vergonhoso agora para o Forquilha ver que o partido não está a conseguir classificar onde foram os 20 milhões. Logo, automaticamente, o Forquilha viria nas mídias para poder esclarecer. Sabe, eu digo... O tempo está mesmo para esgotar, mas a última questão, qual é o resultado que devemos esperar, como moçambicano, do Diálogo Inclusivo Nacional? Não há nenhum resultado. O Diálogo Nacional Inclusivo é mais um processo de levar dinheiro. Depois das primeiras eleições que foram realizadas em 1992, houve diálogo entre a Frelimo e a Renamo. Depois das eleições de 2014, houve negociações entre a Frelimo e a Renamo. Eu chamo, no meu livro agora que estou a escrever, chamo de ciclo vicioso. No meu segundo livro, no meu primeiro livro que eu escrevi, Democracia em Perigo, eu chamei papagaização da democracia em Moçambique. Nós estamos a tornar a democracia como um objeto de papagaio. Não se pode tornar-se como um objeto de papagaio. A Moçambique deve ser tratado como um país de soberania. Os moçambicanos não pedem muita coisa, só querem matar bicho, almoço e jantar. Querem ir ao hospital encontrar medicamento. Querem ir à escola encontrar boa educação. Então, nós não podemos levar um Forquilha que nunca tinha 200 mil meticais na sua conta, agora estamos a dar 8 milhões por mês. Estou a dizer, a pergunta é simples. A Renamo dirigiu 8 milhões por 10 anos. Não tem nenhuma escola que construiu para si, nem uma escola do partido. A Renamo não tem escola do partido. Como é que alguém vai crescer sem ter escola do partido? Para estruturar os membros. Então, são estas coisas que distorcem a política moçambicana. Amanhã nós, mais do que termos políticos para a solução, estamos a ter políticos que vêm para tirar o mínimo que os moçambicanos têm. Pois bem, estamos a chegar no fim do nosso programa, entrevista exclusiva. Hoje tivemos aqui nos estúdios a conversar com o Marshal Manfredo, escritor e politólogo, que acabamos, nesse caso, onde analisamos vários temas, crise interna do recém-criado partido Anamola e o silêncio, nesse caso, do Venâncio Mondlane, a acusação de Albino Forquilha em desviar 20 dos 80 milhões que o Podemos recebe anualmente. Saídas que o governo deve ter para exterminar na totalidade o terrorismo em Cabo Delgado. E, por fim, falamos do impacto que poderá trazer o diálogo inclusivo nacional. Marshal, últimas considerações e também aproveitar falar sobre o projeto que tem para com os macuas, na conversa que teve com o governador da província de Nampula. Tem apenas 3 minutos. Bom, até 3 é muito. Como eu disse, se vocês forem ver na página do executivo, não colocaram nada. E eu vou querer deixar que isto seja algo espontâneo. Mas eu quero dizer aos jovens em Nampula, em particular, que aguardem muita coisa, muita novidade do governador da província. Né? Não estou aqui para bajular, como muitos pensam, mas estou aqui para dizer que esta abertura que o governador teve de abrir a porta e me receber, dizer, olha, eu quero te ouvir, o que você tem para a província, então é um sinal de que há uma coisa que há de vir a acontecer. E por isso eu digo agora que
Numa primeira fase, agora vamos ter um projeto que vai começar a ser construído a partir da próxima semana, que é COP 24 horas. Vai ser um projeto que vai garantir emprego para 14 jovens numa primeira fase. Dos 14, 6 vão ser enfermeiros e 9 vão ser médicos. Então, primeiro iremos anunciar o COP 24 horas, né? Que vai ser uma clínica móvel, onde os jovens que dizem que não têm emprego vão aproveitar nesta clínica, irem estando a fazer análises nos bairros e vão ganhando pouco, mas de forma digna. Então, este projeto vos garanto que daqui a mais de 3 meses o projeto vai ter sinais que vai arrancar. Mas eu vos digo, neste ano, o projeto COP 24 horas tem pernas para andar e há de arrancar. Últimas considerações. O que eu posso dizer à juventude é que temos que investir. O governo não vai empregar todos. Isto é sabido. Mas também não podemos deixar o governo relaxado. Temos que apertar. E a melhor forma de apertar o governo é dizer: eu tenho isto. Está aqui, tenho meu projeto. Vamos lá lutarmos. Não é nada mais, nada menos aquilo que eu fiz com o Deus Serviço. Está aqui. E infelizmente comigo ele tem sido o senhor aberto. Ele me liga, a gente conversa, debate. E eu, quando tenho preocupação, não econômica, não financeira, política, social, eu ligo: tio, nós temos essa situação. Como é que resolvemos isso? A província é nossa. Quando a gente vai no hospital, não está a ser bem atendido, é a nossa missão, é revertermos a situação. Porque esta deve ser a missão nossa, revertermos a situação. Nampula daqui a 3 anos deve ser uma Nampula que ninguém vai entender que tipo de Nampula é. E eu sonho agora pensar em jovens começar a montar indústrias. Me dói quando vejo um arquiteto, não tem emprego, mas diz que é arquiteto, me dói. Me dói quando vejo alguém que fez ciências alimentares e não tem domínio de nada, me dói. Me dói quando eu vejo jovens com conhecimento. Eu fui à Europa, eu conheci na Europa. Eu viajei para Portugal, França e viajei para a Espanha. Quando eu estava na França, há uma coisa que eu aprendi, é que os universitários na França e em Portugal, de manhã vão para a universidade, à tarde são serventes nos restaurantes. Né? À noite vão para a universidade, de manhã são serventes nos restaurantes. Eu escrevi livros de Amorana, que daqui a pouco vou publicar. Amorana era servente no restaurante. Me dói os ver acadêmicos que não conseguem serem serventes nos restaurantes. Pois bem, termina assim então o nosso programa Entrevista Exclusiva. Hoje estivemos a falar de vários, nesse caso, de vários assuntos, com destaque sobre a crise interna do recém-criado partido Anamola e o silêncio do Venâncio Montalano. A acusação de Albino Forquilha em desviar 20 dos 80 milhões que o Podemos recebe. Igualmente falamos das saídas que o governo deve ter para exterminar na totalidade o terrorismo em Cabo Delgado. O impacto que pode trazer o diálogo nacional. Foram os temas que arrolamos ao decorrer do programa Entrevistas Exclusivas. Meu nome é Inácio Batista, somos o Ponto Norte FM, com promessa de voltar na próxima semana com mais edição do Entrevista Exclusiva. Saudações.